Oi meninos, tudo bem? Tudo tranquilo? Nós estamos aqui novamente, né? Agora com redação, para a gente ver, a gente matou um pouquinho de saudades nas lives e agora vamos ver de aula. Vamos fechar nosso módulo 1, vamos fazer uma correção sobre os diálogos e vamos falar um pouquinho do conto parodiado, tá? Ok? Então vamos lá, sexto ano junto comigo. Eu vou começar a falar um pouquinho, já falei sobre isso e vou trazer um pouquinho mais para vocês estarem bem afinados sobre isso, tá? Então vamos lá na página 78 do módulo 1, né? 78, módulo 1, para finalizar, ok? Vem comigo! Então, texto narrativo. O que é um texto narrativo, gente? O que é um texto narrativo? Texto narrativo é aquele que conta uma história. Os seres envolvidos em uma narrativa são chamados de personagens. Podem ser protagonistas, antagonistas e personagens secundários. Por exemplo, nós temos aí, por exemplo, a Bela e a Fera. A Bela e a Fera são o quê? Protagonista. Aí nós temos o antagonista, que seria o vilão, né? Mas assim, hoje em dia os gêneros estão tão híbridos que a gente nem sabe direitinho quem é vilão e quem não é, né? Porque às vezes ele fica bonzinho e depois que ele se torna vilão. E então, antagonista é a bruxa que faz o menino virar, o príncipe virar a fera. Porém, o príncipe não era tão bonzinho, por isso que ele virou, né? E aí nós temos personagens secundários, que aí nós temos a Chica, nós temos o Lumière, né, a Luminária, então esses personagens secundários, aí tem uma visão de tudo, né? Então, protagonista, geralmente o mocinho, ou quem dá voz ao personagem, ou quem conta a história, ou quem está ali, né, em destaque, seria o personagem principal. E nós temos o tempo e o espaço, também são elementos da narrativa, auxiliando na compreensão do texto. A partir, ficou faltando um R aqui, ó, a partir da época e do espaço em que os fatos se desenvolvem, respectivamente. E nós temos o enredo, né, que é a história, o desenvolver das histórias, né? O enredo é o conjunto de fatos que compõe uma narrativa, dividido em situação inicial, complicação ou conflito, clímax e desfecho. Esse enredo é toda a história. Então, na situação inicial, nós teremos o que? A introdução sobre os personagens, o que está acontecendo, isso vai situar o leitor. A complicação ou conflito, ou seja, ali é o transcorrer da história, o desenvolver da trama, né? O que está acontecendo? O clímax é o ponto alto da história, né? E o desfecho, que é a conclusão, é o fechar a história, né? Ok? E é assim. Aí nós temos narradores. Nós temos dois tipos de narradores. Narrador personagem participa da história como personagem, pode ser protagonista, antagonista ou mesmo personagem secundário. Faz uso da primeira pessoa, eu e nós. Então ele sempre vai estar participando da história, seja ele pode ser o protagonista, ou a principal, ele pode ser o antagonista, ou o vilão, que também é principal, ou ele pode ser um personagem secundário que está ali para dar um apoio, para falar e conta a história também, né? E também participa. Já o narrador observador participa da história, somente expõe os fatos como alguém que apenas observa, ele assiste os acontecimentos ali. Para isso, ele emprega a terceira pessoa. Ele, eles, elas, o menino, a vizinha, não? Aquele dia, João estava, né? Ele fazia e assim por diante. Então, nós temos dois narradores: narrador personagem e narrador observador. Um narra na primeira pessoa, o outro é observador e narra os fatos que estão acontecendo. Tudo bem? Ok, vamos adiante. Diálogos, nós falamos o que são diálogos? São falas em que há uma interação entre dois ou mais de indivíduos. Colóquio, né? A conversa coloquial
É uma conversa, então, aqui nós estamos aqui, tá tendo mais um monólogo, mas eu sei que vocês vão me assistir, então, né, a gente faz uma troca. E como é que são os diálogos na narrativa? Porque tem diálogos na narrativa, Bela e a Fera, né, no Crepúsculo. Como é que é? Como é que se dá esses diálogos nas narrativas, né? São indicados com sinal de travessão ou com aspas, ou vai ter o sinal de travessão ali e ou vai ter as aspas que dá o narrador ele vai dar a voz ao personagem, né? Isso aí, então, aí é um discurso direto ou indireto, porque às vezes ele fala somente o que ele disse, mas tem os diálogos e geralmente aparece o travessão, né? E aí ele, Joãozinho disse, ou Maria disse, dois pontos, travessão. E aí a fala da Maria ou a fala do João. E às vezes acontece também de ter o diálogo e ele aparecer entre aspas, ok? Que denota que houve uma fala de um personagem, tá bom? Ok? Vamos lá para a correção dos exercícios do módulo 1, da página 78. Sei que eu já comecei, não comecei a corrigir com vocês ainda não. Então vamos lá. Então a gente tem um trecho aqui. Releia o trecho abaixo que faz parte do conto O Rei Sapo. Entre aspas, porque eu estou tirando de um texto que está aqui. Então, eu estou citando o texto. Quando eu for falar sobre algo de um texto, eu tenho que colocar ele entre aspas. O que foi que te aconteceu, filha do rei? Choras tantos que pode comover até uma pedra. Ela olhou em volta, procurando de onde vinha aquela voz, e viu. Então, um sapo, com sua grande e feia cabeça para fora da água. Ah, és tu? Disse ela. Estou chorando por causa da minha bola de ouro que caiu no fundo do poço. Sossegue, não chores, respondeu o sapo. Eu posso te ajudar, mas o que me darás se eu te devolver o brinquedo? O que tu quiseres, querido sapo, disse ela. Meus vestidos, minhas pérolas, minhas pedras preciosas e também a coroa de ouro que eu estou usando. Não é? Número 1. Nesse trecho, as falas dos personagens são apresentadas pelo narrador ou pelos personagens, ou os personagens aparecem dialogando. Bom, os personagens aparecem diretamente dialogando, né? Ele é um sapo o sapo e a princesa, eles acabam, né? Filho do rei, princesa. Eles acabam dialogando entre si, então assim, o narrador, né, ele deu voz ao personagem, ok? Por isso que apareceu entre com travessão, ok? Os personagens. Então, continuando aqui que o telefone tocou, infelizmente, no meio da nossa gravação, mas vamos lá, né? Acontece diálogos, né? Então, os personagens aparecem dialogando nessa parte. Que os personagens que aparecem, né? Falou os personagens, mas aqui, que personagens que aparecem dialogando nessa parte da história? O sapo e a princesa, né? Depois, quem revela para o leitor a voz ouvida pela princesa era de um sapo? Quem que revela? A princesa, o próprio sapo ou o narrador? No nosso caso aqui foi o narrador. E 4, sublinhe no texto palavras e expressões que indicam a voz do narrador e anunciam a voz dos personagens. Então, quando eu li, aí tá lá, ela e viu, disse ela, respondeu o sapo e disse ela. Um tempinho para vocês se organizarem aí. Ok? Vamos lá. Então, vamos agora para número 5. Assinale o sinal de pontuação empregado para indicar a fala dos personagens. Nesse caso, ela usou os dois pontos? Ela usou as aspas? Ele usou o quê? Os travessões, né? E aí vem outra parte aqui que eu vou ler com vocês. De manhã, 6. O diálogo a seguir faz parte do conto Branca de Neve e os Sete Anões. Leia. De manhã, Branca de Neve acordou. Quando viu os anões, ficou amedrontada, mas eles foram amáveis e perguntaram: Qual é o seu nome?
Meu nome é Branca de Neve, ela respondeu. Como conseguiu chegar a essa casa? Eles quiseram saber. Branca de Neve contou-lhes como sua madrasta havia tentado matá-la e como o caçador poupara sua vida. Contou que correram o dia inteiro até chegar à cabana deles. Os anões lhes disseram: se quiser cuidar da casa para nós, cozinhar, fazer a cama, lavar, costurar, tricotar e manter tudo limpo e arrumadinho, pode ficar conosco que nada lhe faltará. Sim, quero ficar. Não desejo outra coisa. Branca de Neve respondeu e ficou com eles. Jacob Green, Will Green, Branca de Neve, né? Adoro Branca de Neve, adoro esses contos do irmãos Green. Nesse texto, que sinal de pontuação é empregado para indicar a fala dos personagens? Nesse caso, foi usado as aspas, não? As aspas. Ok, vamos lá. Opa, aqui. Ótimo, vamos lá. Agora, nessa 7 aqui, observe o diálogo abaixo, foi escrito sem esse recurso. No caderno, reescreva utilizando as travessões ou as aspas adequadamente. Aí nós temos, ao chegar a Aninha, né? Ao chegar em casa, Aninha encontrou sua irmã sentada no sofá lendo um livro. Percebendo que a irmã estava encantada com a leitura, perguntou-lhe: Natália, o que você está lendo? A menina, sem querer interromper a leitura, respondeu rapidamente: um conto de fadas. Puxa, que legal! Falou Aninha com os olhos brilhantes. Que história você está lendo? Conta para mim. Está bem, disse Natália. Vamos fazer assim. Eu leio em voz alta e você presta atenção e descobre. Então, assim, aí eu vou colocar de cá, ó, para vocês verem como é que ficou. Tenho certeza que vocês têm que fazer, né? Ao chegar em casa, Aninha encontrou sua irmã sentada no sofá, lendo um livro. Percebendo que a irmã estava encantada com a leitura, perguntou-lhe, travessão. Natália, o que você está lendo? A menina, sem querer interromper a leitura, respondeu rapidamente, travessão. Um conto de fadas. Puxa, travessão de novo. Puxa, que legal, falou Aninha com os olhos brilhando. Travessão de novo. Que história você está lendo? Conta para mim. Está bem, disse Natália. Vamos fazer assim, travessão. Eu leio em voz alta e você presta atenção e descobre. Tá? E aí a gente poderia fazer da outra forma também, que é aqui, ó, com as aspas. Do mesmo jeito, tudo aí certinho. Dá uns minutinhos para vocês copiarem, verem se acertou, né? Tic-tac, 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 tic-tac. Vamos lá? Ok, vamos aqui. Então, continuando a correção, vamos lá, continuando. Então, nós estamos aí na 8, observe a tirinha a seguir e responda as questões, tá? Você tá atrasado de novo, não pude fazer nada. Tá legal, qual é a desculpa essa noite? Você não vai acreditar, mas, né? Aí vem, na tirinha, Helga demonstra estar irritada com Agar, pois ele se atrasou novamente. Observe o último quadrinho e assinale a alternativa que corresponde à desculpa que Agar ia dar a ela justificando seu atraso. Vamos lá? Olha só. Que ele estava brincando com seres de contos de fada? Que ele estava vivendo aventuras mágicas no universo de contos de fadas? Esse aí, ele estava vivendo aventuras mágicas no universo do conto de fadas. Ele estava lendo livros de contos de fadas? Não. Na letra B, vamos subir aqui pronto, aqui no cantinho. Na letra B, vimos que as falas dos personagens podem ser indicadas pelo emprego das aspas ou do travessão. Nos diálogos das narrativas, observe a tirinha e identifique o recurso empregado para indicar a maioria das falas dos personagens. Aspas, travessão, também não. O que foi? Os balões, que quando é HQ, histórias em quadrinhos, nós utilizamos os balões, né? Então, ok, vamos lá. E aí nós temos aqui a letra C. Reescreva os diálogos da tirinha empregando travessão ou as aspas para indicar as falas dos personagens.
Quem escreveu com aspas não está errado e quem escreveu com travessão também não está errado. Vamos lá? Ó, você está atrasado de novo, reclamou Elga. Aí vem aqui. Faltou aqui, ó, travessão aqui. Não pude fazer nada, explicou o Agar. E aqui, ó, travessão de novo. Tá legal, qual é a desculpa essa noite? Perguntou Elga. Ao travessão, você não vai acreditar, mas disse Agar, né? Vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho agora dos balões. Nós temos aí balões, né? E aí, o que são os balões? Os balões são um importante recurso para indicar as falas dos personagens nas histórias em quadrinhos. Além disso, eles são empregados para exprimir as emoções dos personagens, que são indicados por meio de diferentes balões. Então, aqui, por exemplo, que nós temos, ó, esse aqui, que nós estamos aí na página 80, né? Aí nós temos os balões de pensamento que aparecem no HQ, que geralmente eles têm 3 bolinhas assim que representam que eles estão pensando. Os mais comuns são os que aparecem em forma de nuvem com bolhas, que saem deles em direção aos personagens que estão pensando. Aí nós temos o balão no sono, que são assim 3, 4 tipos de fala, todo mundo junto falando, né? Tem balão de grito, que é normalmente representado por letras destacadas em negritos ou por traços de zigue-zague, né? Zigue-zague assim embaixo, né? Tem o balão do sussurro, que ele é bem pequenininho assim. Vamos, Regis, mostre para ele o que você sabe fazer. Geralmente é caracterizado por linhas tracejadas, assim, e expressa que os personagens estão sussurrando, a fim de não ser ouvidos por ninguém. E tem o balão do choro. Balão do choro não é empregado para expressar a tristeza do personagem. Esses balões apresentam contornos irregulares, ok? Né? E aí tem o voar, né? Tem sempre aparência. Muito bom. Continuando. Aí nós temos a paródia. O que é uma paródia? Paródia imita de forma bem-humorada outro texto bastante conhecido. Além de cômica, a paródia pode ser irônica ou até crítica. Vocês lembram da Chapeuzinho Vermelho? Aí nós temos assim, Deu a Louca na Chapeuzinho Vermelho. É uma paródia, né? Então, temos a história da Chapeuzinho Vermelho e depois a gente tem uma paródia da Deu a Louca na Chapeuzinho Vermelho. Ou seja, ela que é esperta, ela que derruba o lobo mal, né? Então, assim, tem toda essa questão. E aí nós temos aí na página 64 e 65, você lê uma paródia do conto Chapeuzinho Vermelho. Agora leia uma versão do conto de fada que inspirou a criação dessa paródia. Esse, então, aqui, ó, é a história real real, nossa, é mais próxima, né, da real dos irmãos Grimm. E teve adaptação. Então, vamos lá agora para a página 83. Vou ficar aqui embaixo, ó, ok? Então, pensando no enredo do conto de fadas, Chapeuzinho Vermelho responde as questões. Sublinhe no texto o trecho em que a personagem principal é apresentada. Aí eu tirei aqui a cópia para vocês. Uma bela garotinha morava em uma aldeia perto de uma floresta, com sua mãe. Todos gostavam muito da menina, inclusive sua avó, que estava adoentada e morava do outro lado da floresta. Um dia, a bondosa velhinha apresentou a neta com um capuz vermelho, que descia como uma capa pelas costas. De tanto usá-la, a menina ganhou o apelido de Chapeuzinho Vermelho. Então, aqui, ó, a introdução, ela apresenta a personagem, ela apresenta a Chapeuzinho Vermelho, ok? Vamos lá? Então, exercício 1, a letra B, né? Exercício 1, letra B. Qual é o momento em que se inicia a complicação da narrativa? Ou seja, quando a situação inicial é quebrada. No momento em que a Chapeuzinho conversa com o lobo pela primeira vez, porque a mãe falou, não converse com estranhos. E ela foi e conversou com o lobo a primeira vez. 2. Preencha o quadro a seguir com as características físicas e psicológicas apresentadas, né? Então, as características físicas, se é bonito, se é feio, se é grande, se é magro, se é curto, se é alto, se é baixo.
E as características psicológicas, né? Psicológicas. Então vamos lá. Chapeuzinho, ela era bela, enquanto o lobo era o quê? Braços peludos, pernas compridas, olheiras enormes, olhos grandes e dentes afiados. Já as características psicológicas. A Chapeuzinho era obediente, alegre, simpática, tranquila e ingênua. E já o lobo era esperto e mentiroso. Olha aí, a história do Chapeuzinho Vermelho. Continuando. Aí depois a gente vai no 3. Os contos de fada costumam apresentar a expressão era uma vez no início da história. O que essa expressão revela em relação ao tempo em que ocorreu a história? Essa expressão indetermina o tempo da história. Ou seja, se eu falar era uma vez, eu não estou marcando o tempo certinho como ele é. E no conto de Chapeuzinho Vermelho foi empregada outra expressão que exerce uma função semelhante. Encontra no texto. Certo dia, né? Certo dia também. Certo dia, pode ser qualquer dia, mas a gente não tem uma data fixa. Na história da Chapeuzinho Vermelho, em que lugares os fatos ocorreram? Em uma aldeia próxima à floresta, na floresta e na casa da vovó, que ficava depois da floresta. 5. Os contos de fada apresentam sempre a posição entre os personagens. De um lado, o protagonista, o herói ou a heroína, e do outro, o antagonista, o vilão ou a vilã. Relacione a seguir quem é o herói ou a heroína e o vilão ou a vilã da história. Então, Chapeuzinho Vermelho era o quê? Uma herói ou uma heroína, no caso, uma heroína, né? Que é feminina. E o lobo era o quê? Uma vilã ou um vilão? Ele era um vilão. 6. As alternativas seguem trazem personagens lugares que são típicos de contos de fada. Assinale qual deles aparece no conto Chapeuzinho Vermelho. Reis e rainhas? Não. Príncipes e princesas? Também não. Florestas? Sim. Bruxas? Não. Animais falantes? Sim, o lobo fala, né? Então é. Bosques? Não. Gigantes? Não. Objetos falantes? Não. Montanhas encantadas? Não. Crianças? Sim, Chapeuzinho Vermelho é uma criança. Fada? Também não. Ok? Então, é isso, meninos. Então, quero agradecer vocês. Mais uma aula. E até a próxima. Agora, a semana que vem, a gente já vai entrar com o módulo 2, ok? Vou pedir para vocês lerem. Abraços e tchau, tchau.